É sempre um misto de sentimentos quando eu estou aqui, porque chegando aqui eu encontro tantas pessoas queridas, tantas pessoas que fazem parte da minha história já, uma história até um pouco, ainda curta, né? Nós temos 2 anos, um pouco mais de 2 anos na Igreja do Jardim América, mas e esse misto de alegria é saber que o meu povo também, que eu amo demais, está lá na congregação, agora reunidos em escola dominical, e eu não posso estar com eles lá hoje. Aí, quando eu chego aqui, eu vejo tantos rostinhos queridos, pessoas queridas, amadas, isso alegra o meu coração, e eu falo, assim, bom se nós pudéssemos ser 2, né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas, e a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, é motivo de bastante alegria no meu coração podermos estar aqui esta manhã, mais uma vez. E eu trago um abraço lá da congregação Graça e Paz, que pela misericórdia do Senhor, o Senhor tem nos abençoado naquele lugar. Não é o trabalho do André, é o trabalho dos irmãos que estão lá juntamente conosco. E eu creio, e nós temos a convicção de que essa igreja, mãe, nossa mãe, lá que nós somos congregação, tem orado por nós. E nós agradecemos ao conselho dessa igreja por tamanha consideração para conosco, confiança ao pastor de nossa igreja. Então, é motivo de alegria eu poder estar aqui nesta manhã, mais uma vez. E o texto que nós acabamos de ler, o nosso presbítero acabou de ler, é o texto que nós iríamos ler aqui. E algumas coisas que eu gostaria de falar sobre esse texto que acabou de ser lido, meus irmãos, que é muito importante para nós. Existe um filme chamado Carruagens de Fogo. Não sei se vocês já tiveram oportunidade, é um filme antigo, e esse filme, ele narra a história de um atleta escocês chamado Eric Liddell. Este atleta era um missionário, e dizem que ele era presbiteriano, motivo para que nós possamos realmente ficar alegres, né? E isso aconteceu no ano de esse filme é um filme um pouco mais antigo, mas ele narra a história das Olimpíadas de Paris, em 1924. Nós estamos 100 anos depois, novamente, no ano de Olimpíadas de Paris também. Talvez tenha sido por isso que eles escolheram Paris, porque ele ia completar 100 anos, mas algo inusitado aconteceu naquela Olimpíada. Este homem, Eric Liddell, ele era especialista numa das competições mais famosas, que era a competição dos 100 metros rasos no atletismo. Aquela mesma do Usain Bolt, aquele homem mais rápido do mundo. E ele, na época, era o homem mais rápido, e essa era a especialidade dele, de correr aqueles 100 metros rasos, como é chamado. Mas algo aconteceu, e o que aconteceu foi exatamente o motivo para que o filme fosse produzido, porque foi uma história muito relevante. E conta que, no dia da final dos 100 metros rasos, iria cair num domingo, dia do Senhor. E este homem, este atleta, ele se recusou a correr no dia do Senhor. E houve várias conversas, e eu aconselho você a assistir esse filme. Você encontra ele no YouTube, em alguns canais de streaming. E em algumas conversas eles tentaram convencê-lo de todas as maneiras que ele tinha que correr naquele dia, porque ele estava representando o seu país, mas ele foi firme, ele falou assim, este é o dia do Senhor. E ele considerava o dia do Senhor como o dia do Senhor. Interessante que nós, esse dia do Senhor, ainda temos acesso a ele, todos os domingos nós estamos nos reunidos no dia do Senhor. Mas eu até reconheço que existem algumas dificuldades, porque, afinal de contas, você acordar cedo para estar 9 horas da madrugada na casa do Senhor no domingo é algo muito difícil. Tantas coisas que nós temos para fazer e você ter que se preparar para estar aqui na casa do Senhor à noite, para
louvar aquele que nos deu vida, que nos deu salvação. Isso não é fácil, de fato. Claro que eu estou sendo irônico, mas a realidade é aquele homem, naquela Olimpíada, ele firmou o seu pé e falou assim: eu não corro no dia do Senhor. Não, mas essa disposição dele não era como a dos legalistas, dos judeus que falam que param tudo no sábado, não faço nada no dia do Senhor, no sábado para eles. Não é como a igreja do sétimo dia, que não faz nada, e eles não fazem nada mesmo no sábado. Mas aquele atleta sabia que aquilo que não trazia algo para o crescimento espiritual dele, deveria de ser evitado no dia do Senhor. E este posicionamento dele marcou, de fato, a comunidade cristã daquela época. As rádios noticiavam o grande feito daquele homem, porque que ele não queria correr. Conseguiram encaixá-lo numa prova que ele não era o especialista, que era os 400 metros. E ele venceu aquela prova. E ele recebeu a medalha de ouro naquela prova em que ele não era o favorito. E quando ele voltou para o seu país, trazendo a sua medalha de ouro nos 400 metros, foi muito criticado. Falaram para ele: você poderia ter trazido 2 medalhas, mas você trouxe apenas 1 medalha. Outros falaram: que bom, gostamos de ver a sua convicção quanto ao dia do Senhor. Mas ele foi muito criticado. Ao que, numa entrevista, ele que deu na época, ele diz que ele sabia que tinha uma corrida muito mais importante para participar. Algo muito mais precioso, uma carreira, uma corrida que ele tinha que participar. E essa era mais importante do que aquela outra. E é sobre esta carreira, sobre esta corrida que nós vamos falar aqui nesta manhã. E essa carreira e esta corrida, meus irmãos, é a nossa vida espiritual. Meus irmãos, o objetivo da carta aos Hebreus é mostrar que o Senhor é superior a todos os anjos, que o Senhor é superior aos sacerdotes, que o Senhor é superior a qualquer instituição da antiga aliança. Jesus Cristo é superior, e nós podemos ver isso logo nos primeiros capítulos do livro, da carta aos Hebreus. Existem várias discussões sobre quem é o autor dessa carta. Porém, meus irmãos, o intuito dele era exatamente esse: mostrar que Cristo é superior a todas essas coisas. E é trágico aqueles que são indiferentes a tamanha. É trágico saber que aqueles que são indiferentes àquilo que o Senhor fez por nós, a nossa salvação. É trágico, meus irmãos, deixar de confiar no Senhor. Isso é muito trágico. E quando nós olhamos para o livro como um todo, quando nós principalmente olhamos para o capítulo 11, que foi lido uma parte dele aqui, nós podemos ver que os crentes, a carta aos Hebreus encoraja os crentes hebreus traz esse encorajamento para os crentes, apresentando a eles o que nós lemos alguns aqui, a galeria dos heróis da fé. Nós lemos apenas alguns, mas ele vem trazendo, desde o início do capítulo, ele vem falando de Moisés, ele vem falando de Davi, ele vem falando de Enoque, ele vem falando de tantas pessoas que estiveram neste mundo, passaram por aqui para servir como exemplo para todos nós. Nessa corrida, meus irmãos, não vence quem chega em primeiro. Na nossa corrida, vence quem chega. E todos nós chegaremos no final desta corrida. Ou seja, todos nós seremos vencedores. E o tema, principalmente deste capítulo aqui, diz o seguinte, que fala sobre, o tema presente é a perseverança. Devemos perseverar na nossa carreira, nós devemos perseverar nesta corrida. E para efeito desta pregação, meus irmãos, nós vamos nos ater apenas aos 3 primeiros versículos, como nós já lemos aqui. E
interessante que nós podemos ver quatro verdades importantes que nós encontramos nesse texto. E eu queria me ater a essas quatro, que elas nos trazem alguns questionamentos. E o primeiro questionamento é: o que devemos considerar? E a resposta está logo no primeiro versículo, que diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas. Então, precisamos atentar para o texto, o que é que ele quer dizer sobre isso. Certa vez alguém disse: olha, Salmos e Provérbios eu leio com muita frequência, mas os outros livros do Antigo Testamento eu prefiro ler o Novo Testamento. Essa pessoa estava enganada, porque lá em Romanos, no capítulo 15, versículo 4, Paulo vai dizer que, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Duas palavras-chave aqui: paciência e consolação. Paciência significa perseverança. Consolação significa encorajamento. Uma das melhores maneiras de nós perseverarmos, meus irmãos, é permanecer encorajado. E permanecer encorajado é conhecermos os homens e mulheres piedosos do Antigo Testamento. Todas as vezes que nós podemos olhar para o Antigo Testamento, nós podemos ver homens e mulheres, como eles lidaram com as suas dificuldades. Isso traz para nós encorajamento. Isso cria em nós a perseverança. Então, eles são exemplos para nós. E nós podemos olhar, nós vimos o texto aqui, a ideia é a seguinte: uma nuvem de testemunhas, várias testemunhas, um grande número de testemunhas dentro de um estádio. Essa é a ideia do texto. Essas pessoas estão vendo uma corrida, essas pessoas estão vendo uma carreira, essas pessoas estão ali para testemunhar aquelas pessoas que estão correndo ainda. Na época, os crentes hebreus, e ainda nós, estamos nessa arena, correndo. E algo muito interessante é que nós podemos olhar para as Escrituras Sagradas e ver esses heróis da fé. No que é que eles podem nos espelhar? No que é que nós podemos esperar deles, neste caso? Talvez você tenha problemas na sua família, com seus irmãos. Olha para José. Nós lemos aqui, o capítulo 11 fala sobre a história de José um pouquinho. Talvez você tenha problemas com seu trabalho difícil, árduo. Olha para o exemplo de Moisés, capítulo 11. Talvez você tenha dificuldades, meus irmãos, com algo que alguém te fez e você está aborrecido, tentando, talvez pensando em, não vingança, essa palavra é muito forte, mas em revidar. Olha para Davi, como Davi agiu nestas situações. Então, meus irmãos, podemos explorar o Antigo Testamento. Podemos olhar para esses heróis da fé, que são mencionados no capítulo 11, e tirar lições preciosas para a nossa vida hoje aqui. Mas preste atenção, tem algo importante que eu preciso falar sobre essa multidão de testemunhas que estão, aí a ideia é, numa arena. Eles não estão olhando para nós. Eles estão no céu. Eles estão com Cristo. Nós estamos aqui. E a palavra testemunha não significa, nesse caso, ser um espectador do que está acontecendo. Eles não estão olhando para nós, olha, está acontecendo a corrida dos crentes do Jardim América. Não é isso que está acontecendo. Mas eles serviram como testemunha no sentido de mártires. Nós é que olhamos para eles e podemos nos espelhar neles. Nós é que podemos olhar para eles e falar: isto é um exemplo para mim. Isto é um exemplo para cada um de nós. Então não pensem vocês que eles estão olhando para nós, torcendo: você vai conseguir, você vai vencer. Não é isso que o texto diz. Não é isto. Eles não testemunham o que nós fazemos. Mas Deus deu testemunho deles. Nós podemos aprender
que o Senhor está olhando para nós. Ele sim, olha para nós. E nos providenciou tudo o que nós precisamos nesta carreira, nesta corrida. Isso nos leva ao segundo questionamento. O que nós devemos rejeitar nesta corrida? Todos nós, lembrando que todos nós estamos nesta corrida, todos nós estamos nessa carreira. Mas o que é que nós precisamos? E o versículo 1, ele ainda vai responder essa questão. Ele fala o seguinte: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. A palavra peso significa embaraço. E quando eu li esse texto, eu estava me lembrando de quando eu era jovem e soltava pipa lá no Rio de Janeiro. E lá é pipa, né? Em São Paulo é papagaio, como chamam, né? Paulista gosta de mudar as coisas às vezes, né? Mas, e constantemente a linha da pipa, ela chegava lá e ficava toda enrolada, de maneira que você não conseguia, às vezes, tentar desembaraçar aquela linha lá, e você não conseguia, você tinha que baixar a pipa novamente para consertar aquele. Às vezes você tinha que cortar a linha, dar um nó para voltar à sua atividade, para voltar a colocar a pipa no alto. Mas o significado na passagem, o significado primordial, significa volume, peso, tamanho. Então, o que o autor está dizendo é que um corredor não pode levar para a pista bagagem extra. O corredor não pode levar peso. Vocês já pararam para observar como é que é a vestimenta dos corredores profissionais? Nós não, nós quando vamos dar uma corrida no parque, quando vamos participar de alguma coisa, a gente coloca aquele tênis que é mais bonito, que machuca o pé. A gente coloca aquela camisa de marca, talvez, pesada. Mas a roupa de um atleta, ela é especial. Tudo em função da leveza, tudo em função do conforto, para que ele tenha um bom desempenho naquela prova. E essas bagagens nós precisamos retirar. Nós não podemos levar esta bagagem, porque isso dificulta para o atleta, isso dificulta para nós cristãos, nesta caminhada que nós estamos seguindo, nesta corrida que nós estamos correndo. Isso tudo vem a nos dificultar. E também a forma física do atleta, ele é preparado para aquilo, e nós devemos também nos preocupar, não de uma maneira até também física, mas de uma maneira espiritual. Devemos ser fortes, ágeis, para conseguirmos, de fato, cada vez mais caminharmos com excelência nessa jornada, nessa corrida. Então, meus irmãos, nós devemos rejeitar algumas coisas, e essas coisas que nós devemos rejeitar, pode significar os prazeres da vida. Essas coisas que nós devemos rejeitar, pode significar as vantagens que o mundo nos oferece e a fascinação pelas riquezas. Muita gente dentro da igreja fascinado com o mundo. Muita gente dentro da igreja querendo as vantagens que o mundo oferece. Muita gente dentro da igreja. Cartas aos Hebreus era para crentes. Muita gente da igreja, dentro da igreja, querendo usufruir dos prazeres que o mundo dá. E não pode ser assim. O comentarista William Hendricks, ele diz: esse peso pode ser o excesso de bagagem que acumulamos, pois quanto mais possuímos, mais desejamos possuir. Ou, antes, aquilo que possuímos, isso agora nos possui. Temos que ter muito cuidado, meus irmãos, quanto a essa questão de posses. Nós corremos o risco de transferir a nossa dependência, que deveria de estar em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para coisas que temos, para as nossas capacidades, para as nossas conquistas. Mas é o Senhor. E nós cantamos aqui: Jesus é o centro de tudo que há. Jesus deve ter toda a nossa atenção. E nós vamos falar um pouco mais adiante sobre isso. E Jesus também vai falar sobre essa sobrecarga. Em Lucas, capítulo 21, 31, diz assim: acautelai-vos por vós mesmo, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado.
É algo sério. Nós levarmos cargas desnecessárias nesta jornada é algo muito sério. Meus irmãos, não pense você que sendo um escolhido do Senhor, e nós somos, não pense você que quando nós cruzarmos a linha de chegada desta corrida, estará tudo bem. Estará, mas de tudo nós prestaremos contas ao Senhor. Estaremos diante do justo juiz. Teremos que falar para ele, teremos que mostrar, e ele sabe de todas as coisas, de todos os embaraços, de todos os pesos que nós mesmos permitimos que a nossa vida estivesse sobrecarregada nessa caminhada cristã, e que dificulta a nossa caminhada cristã. Paulo ainda vai dizer em Colossenses 3:8, sobre a necessidade de nos despojarmos para corrermos bem essa carreira. Despojar tem o sentido de tirar aquilo que está impregnado na gente, talvez como uma roupa, algo que está dificultando a nossa caminhada. Então nós precisamos tirar, nos despojar de todas essas coisas. Interessante que Augusto Nicodemos, ele é mais específico em algumas coisas. Sabe o que ele diz sobre isso? Ele fala: pesos e fardos podem ser algumas amizades que nós cultivamos. Pode ser alguns ambientes que nós frequentamos. E pode ser também algumas coisas que nós assistimos e determinados hábitos que nós cultivamos na nossa vida. São coisas que aparentemente parecem ser boas. Nem todo peso é pecado. Mas se nos atrapalha, se vai dificultar a nossa caminhada, nós temos que abrir mão de determinadas coisas. E ele é muito específico, Augusto Nicodemos, quando ele fala sobre isso. Amizades, ambientes, aquilo que nós assistimos, hábitos que nós estamos cultivando, e que temos aquilo ali com algo precioso e não queremos abrir mão daquilo. Não pode ser assim na nossa caminhada cristã. Um terceiro questionamento, nós podemos também, que o texto responde, é como nós devemos correr. Diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Interessante que a palavra carreira, ela no grego, ela é agona, de onde vem a palavra agonia. Significando que a nossa carreira, significando que a nossa corrida, ela chega a tal ponto de muitas das vezes produzir em nós agonia. O problema é que muitos cristãos estão querendo viver uma vida, uma carreira, seguindo uma carreira, uma corrida, da que é a nossa vida espiritual, de maneira que está tudo bem, que não teremos problemas nenhum. Uma vida de vitória. Muita gente fala assim, está amarrado. Nós fomos criados para ser cabeça e não caudas, muitos dizem isso, usando as Escrituras para justificar as suas atitudes. Mas não é assim, meus irmãos. A palavra que o autor de Hebreus usa aqui exprime, e ele nos leva a compreender a agonia que existe na corrida do cristão. A carreira cristã, meus irmãos, não é uma escolha nossa. E como nós lemos aqui, a carreira que nos foi proposta. É o Senhor Deus que nos escreveu nessa carreira, nessa corrida. Quando você vai participar de uma corrida, você tem que fazer inscrição, você recebe uma camiseta, um número, talvez um chip, e você vai participar daquilo ali. Quem nos escreveu nessa carreira, nessa corrida, foi o Senhor. Então, não há como dizer, eu não quero participar. Não há como dizer, olha, eu estou no meio da caminhada e eu desisto desta caminhada. Não há como fazer isso, porque foi o Senhor que nos inscreveu nesta carreira. Interessante que Ele nos inscreve nesta carreira, nesta caminhada de vida e fé. E é Ele também que vai nos acompanhar, que vai nos direcionar, que vai nos treinar. Ele nos escreve, Ele nos treina, Ele nos acompanha, e Ele, meus irmãos, é aquele que vai estar lá na reta final, esperando-nos,
Já viu quando um atleta chega correndo e chega de braços abertos, às vezes, com o peito aberto? E essa é a cena do filme. Quando Liddell, ele cruza a linha de chegada, ele está de braços abertos, de peito e olhando para cima. Essa imagem nos remete a isso também. Um dia nós cruzaremos a linha da chegada e encontraremos com o nosso Senhor, que nos escreveu, que nos acompanhou, que nos treinou e que nos espera lá na linha da chegada, na reta final. Meus irmãos, não podemos desistir nesta caminhada. Temos que sempre seguir em frente. Os obstáculos do caminho são as fraquezas, mas elas não podem nos tirar da corrida. Quantas coisas que nós passamos, quantas dificuldades que nós passamos e pensamos em desistir. Não pode ser assim. Nós temos que ter a convicção que o Senhor está conosco, nos acompanhando, nos treinando, e Ele é o exemplo máximo, nosso exemplo. Aí entra a palavra perseverança, e ela descreve a característica de uma pessoa que não se desvia do seu propósito. Qual é o nosso propósito? Para que nós fomos criados? Para a glória do Senhor, para nos gloriarmos também no Senhor, para a glória dEle. Para isso nós fomos criados. Existe todo um processo na nossa caminhada cristã. Tudo aquilo que nós devemos fazer, tudo aquilo que nós devemos observar, a maneira como devemos nos portar. E lembremos que, como uma corrida, muitos estão de olho em nós, mas nós não podemos desistir nesta corrida. Não importa, meus irmãos, quais sejam os obstáculos que nós tenhamos pelo caminho, quais os opositores que nós encontramos, e muitas vezes encontramos opositores, de fato, que tentam atrasar a nossa viagem, que tentam dificultar a nossa caminhada, a nossa corrida, meus irmãos. Não importa o quão cansado nós possamos estar, e às vezes estamos cansados, às vezes estamos exaustos, às vezes olhamos para dentro de nós mesmos e sentimos até pena de nós mesmos. Não pode ser assim, meus irmãos. Precisamos estar determinados a continuar nesta jornada, nesta corrida. Precisamos continuar, haja o que houver, venha o que vier. Estejamos firmes no Senhor, porque Ele nos aguarda na reta final. Em quarto lugar, meus irmãos, para percorrer essa viagem e essa corrida, essa carreira que nos está proposta, precisamos perguntar: para quem devemos olhar? E o versículo 2 e 3, ele vai nos responder sobre isso. Diz assim, versículo 2 e 3. Nós lemos aqui: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Olhar para quem? Jesus. Para quem deve ser o nosso foco? Jesus. Quem é o centro que nós cantamos? Jesus. Tudo é sobre Jesus. Tudo foca em Jesus. É Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Meus irmãos, interessante que a galeria dos heróis da fé, ela não se encerra, e nós lemos alguns nomes que estão no capítulo 11, ela não se encerra apenas com aqueles exemplos. Mas nós temos o maior de todos os heróis. Aqueles são heróis da fé. Mas nós temos o maior de todos. O herói. O nosso herói.
Aqueles que o povo de Israel, quando estava lá lutando com os filisteus, que estava lá o gigante Golias falando, indagando, quem é que vai vir combater comigo? E quando nós lemos essa história, às vezes nós nos achamos como Davi, nós achamos que nós somos Davi, que devemos lutar e conquistar. Não, meus irmãos, nós somos o povo de Israel, os medrosos que estão lá atrás. Jesus é o nosso herói. O herói da história seria Davi, mas que representa Jesus Cristo, que já apontava para Jesus Cristo. Ele é o grande herói da história. Tudo é para Ele. Tudo veio acontecer por meio dEle. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É a Cristo, meus irmãos. É o nosso maior exemplo. Exemplo de sofrimento, porque veio em sua caminhada, em sua corrida, em sua carreira aqui na terra, sofreu, mas foi fiel até o fim. Claro que nós não conseguimos, mas Ele é o nosso exemplo. Ele conseguiu. E está ali como o nosso técnico, voltando agora à imagem da corrida, da carreira, Ele é o nosso técnico que está ali nos ensinando a fazer, como nós devemos correr, como nós devemos agir em determinadas situações. É Ele, é o Senhor Jesus. E Ele venceu a carreira. E nós encontramos na palavra de Deus que diz que Ele se humilhou. Ele se esvaziou, se humilhou e morreu por nós. E morte de cruz, a pior morte, uma morte vergonhosa. Uma morte tida por aqueles judeus da época, aqueles tidos como religiosos, como uma morte terrível, uma morte cheio de vergonha, que se ele fosse filho de Deus, ele não deveria de passar por aquele tipo de morte. Então, meus irmãos, ele se esvazia e vem e morre. Tudo isso para quê? Porque existia uma ira. A ira de Deus sobre o pecado. Um preço a ser pago, que nós nunca conseguiríamos pagar, mas Cristo pagou por nós. A dívida era minha, a dívida era sua, a dívida era nossa. Nós merecíamos estar naquele lugar, mas Ele se esvaziou, se humilhou por mim e por você. E é para Ele que nós precisamos olhar sempre. O autor de Hebreus, meus irmãos, diz que devemos olhar firmemente para Jesus. E a ideia de olhar firmemente significa não tirar os olhos dele em momento algum. Não podemos tirar os olhos de Cristo. Me vem à mente agora quando Pedro falou: se és tu, Jesus, me faz que eu vá até ti. Ou Jesus andando sobre as águas, faz com que eu vá até o Senhor. Vem, Pedro. E Pedro sai do barco e anda. Muita gente critica Pedro às vezes. Ele não teve fé e afundou. Mas ele teve fé de sair do barco. Ele sai do barco e começa a andar. Quando ele desvia os olhos de Jesus, ele começa a afundar. Mas são as mãos de Jesus que vai lá e segura. Não, Pedro, não tire os olhos de mim. Fite os olhos no Senhor Jesus. É Ele. Nós não podemos de modo algum tirar os olhos do Senhor. Interessante que o filme que nós citamos aqui tem uma cena muito interessante, que existe um outro rapaz, que é um grande atleta, que ele, antes da chegada daquele jovem cristão, ele era tido como o melhor. Ele estava confiante de ele que ganharia todas as provas que ele ia participar, e ganhava de fato. E este jovem, quando chega, Eric Liddell chega para aquele grupo, para compor aquele grupo, tem uma competição antes das Olimpíadas, e que eles vão correr os 100 metros, e aquele jovem ganha daquele outro rapaz, tido como que era o melhor. E aquele rapaz entra quase que numa depressão. Eu perdi. E ele chega a contratar um técnico, um profissional, e esse técnico ele começa a analisar por que ele tinha perdido aquela prova, que ele até então era o melhor, e perdeu para o Eric Liddell. E aquele técnico, ele pega a foto da linha da chegada.
E ele mostra num projetor a foto. Você está vendo aqui a foto? Ele diz assim, em outras palavras, ele teria dito assim: mas eu não ganhei. Quem está em primeiro plano é o líder. Ele que ganhou. Mas aí o técnico olha para ele e fala assim: olha para você. E a foto, a imagem dele lá está com ele olhando para o lado. E o técnico diz para ele assim: aqui você deixou de ganhar. Quando ele tira a visão do foco, aparece na imagem, olhando, de braços abertos, peito aberto, olhando para o céu, olhando para o alto. O outro aparece na foto, olhando para o lado. Guardadas as devidas proporções, nós podemos entender, meus irmãos, que é para Cristo que precisamos olhar sempre. Não podemos, em momento nenhum, olhar firmemente. O que o texto diz faça isso de maneira tal que você não tire os olhos do Senhor Jesus. Não podemos tirar. Não podemos olhar para nós mesmos também. Quantas vezes nós estamos olhando para nós mesmos, existe um ditado, não sei, no meio militar pelo menos é assim, que diz que às vezes a pessoa está lambendo as suas próprias feridas, como um cão lambe as suas próprias feridas. A pessoa está ali se remoendo com seus problemas, com seus afazeres, com as coisas que trazem tristezas, trazem desânimo. Quando nós começamos a olhar para as nossas dificuldades, cada vez mais ficamos desanimados, cada vez mais ficamos tristes. Mas quando nós olhamos para Cristo, isso nos traz força, isso nos traz coragem, isso nos traz determinação, isso mostra que nós dependemos dEle. É dEle que nós dependemos, todos nós. Então precisamos, meus irmãos, olhar de fato para Jesus Cristo sempre. Ele foi aquele que nos ofereceu a inspiração. Ele dá essa inspiração para nós. Assim como ele deu a inspiração, no Antigo Testamento eles ainda não tinham a imagem de Cristo, mas tinham a promessa. Nós temos a imagem de Cristo. Não a imagem que é pintada. Não vendo com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais. Podemos contemplar o autor e consumador da nossa fé. Aquele que trilhou a sua jornada, aquele que sofreu, aquele que passou agonias por nós, em nosso lugar. É a Ele, para Ele. Não podemos tirar os olhos dele em momento algum. E Ele ainda é essa inspiração para nós. E deve ser assim. Quando nós entendermos isso, quando cada cristão entender isso, que é a Cristo, em primeiro lugar, tudo para Ele é o centro, a nossa igreja vai crescer de tal modo, seremos uma potência espiritual nesta localidade. Queridos, tenho experimentado isso, conversado com muitos irmãos, às vezes, e visto como as pessoas têm deixado, tem segurado nas suas bagagens que impedem que essa pessoa tenha uma boa desenvoltura nessa corrida espiritual. E não querem largar. Nós, como pastores, quantas vezes estamos ali orientando, ensinando a palavra de Deus, mas não querem. Deixa comigo isso, eu entendo, pastor. Quem sabe um dia o Senhor vai nos abençoar, as coisas vão melhorar. Gente, como pode isso? Não podemos deixar que essas coisas aconteçam. Devemos perseverar. E o capítulo 12 fala sobre isso. Perseverança. Não perderemos esta corrida. Interessante que é uma corrida que você não corre contra quem está do seu lado. É exemplo do que acontece lá na corrida do filme, que eles estão correndo um contra o outro para querendo chegar primeiro. Não, nessa corrida nós não corremos contra aquele que está do nosso lado. Muito pelo contrário, nós temos às vezes que ajudar essas pessoas que estão ao nosso lado, porque todos nós precisamos chegar lá. Não sabemos quando a nossa corrida vai terminar. Não sabemos quando a fita da chegada estará diante de nós. Pode ser hoje. Pode ser amanhã, pode demorar,
Mas enquanto essa fita não chegar, enquanto não cruzarmos essa linha de chegada, permaneçam fiéis ao Senhor, permaneçam fiéis às Escrituras Sagradas, para a glória do Senhor. E concluindo, meus irmãos, nós podemos entender que esta perseverança, que isso vem do Senhor. Não temos condições de fazer isso por nós mesmos. É o Senhor. É o Senhor é quem nos ajuda. É o Senhor é quem nos fortalece. Nós temos que estar com os olhos fixos no Senhor e buscar encorajamento no Senhor. E se aplicarmos os princípios da corrida, que o texto fala de uma corrida, tá? Na nossa vida diária, nós precisamos buscar e aplicar esses princípios na vida diária. E fortaleceremos assim a nossa fé. Fortaleceremos assim, aumentaremos a nossa intimidade com o Senhor e seremos mais resilientes. Não estaremos tão a palavra que se diz, não estaremos diante das dificuldades, a palavra me fugiu agora, mas diante das dificuldades, não estaremos tão vulneráveis nesta corrida. E talvez você me diga o seguinte: ok, entendi tudo. Entendi que devo perseverar nessa carreira, mas como devo me desvencilhar? Como é que eu posso sair, largar essas coisas que me impedem nesta minha caminhada? Eu tenho rápidas 3 aplicações para você aqui nesta manhã, para que você possa já cultivar uma vida espiritual, uma corrida em rumo à vitória, porque todos nós seremos vitoriosos, porque Cristo foi vitorioso, Ele venceu por nós. Mas 3 coisas nós precisamos, de fato. Precisamos de perseverança, sim, nós já falamos aqui, mas como assim? Na oração e no estudo da palavra de Deus. É triste quando nós vemos que um irmão, e nós podemos entender isso, e ver que muitos irmãos da nossa igreja só pegam a Bíblia para a igreja no domingo. Orar, às vezes até diz, eu tenho uma vida de oração, não significa que eu preciso estar lá. Precisa. Tirar um momento para falar com o Senhor. Nós precisamos ter uma vida de oração, sim, mas precisamos orar. Ter um hábito da oração, hábito da leitura da palavra de Deus. Isso diariamente. O atleta, ele para vencer uma corrida, ele treina praticamente todos os dias. E assim deve ser conosco. Todos os dias nós precisamos, de fato, estarmos cada vez mais nos preparando para essa corrida, nos fortalecendo através do estudo da palavra e da oração. E diante das dificuldades, meus irmãos, uma segunda aplicação que nós temos, que é essencial para nós, é não tirarmos os olhos de Cristo. Não podemos de maneira nenhuma tirarmos. Nós precisamos lembrar do exemplo de Cristo. Nós podemos, e sabemos que podemos confiar nele, porque ele venceu o mundo e nós venceremos. Ele venceu a corrida e nós venceremos a nossa corrida também. Então, meus irmãos, não tirem os olhos de Cristo. Não os olhos físicos, mas os olhos espirituais. Não tirem, porque isso vai fazer com que nós possamos cruzar a linha de chegada de peito aberto, olhando para o céu. Será uma grande vitória para nós. E por último, meus irmãos, os atletas de uma competição, eles se beneficiam da sua equipe e dos seus treinadores. Sabe o que quer dizer isso? Que nós precisamos uns dos outros. Comunhão, estar juntos. Precisamos aqui. Não virmos à igreja, ou cantarmos, ouvirmos a palavra, imediatamente sairmos e irmos embora quando acabar. Nós precisamos nos envolver. Nós temos aqui o coral de nossa igreja. Que oportunidade magnífica que nós temos de ter comunhão uns com os outros, ao mesmo tempo que estaremos treinando, estaremos nos aperfeiçoando no louvor ao Senhor. Então, meus irmãos, essa é a terceira aplicação. Comunhão uns com os outros. Não deixem de ter isso. E assim, todos nós, alguns já cruzaram. Eles não estão olhando para nós agora, mas servem como exemplo para cada um de nós. E um dia, todos nós estaremos lá. A corrida terá acabado. E nós estaremos com o Senhor para todo sempre. E seja assim na sua vida. Curve a sua cabeça, vamos orar.
Graças te damos, ó Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, de ouvirmos, ó Deus, a tua palavra. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem despertado, ó Deus, primeiramente em mim, ó Deus. Eu espero que no coração dos nossos irmãos, ó Deus, que nós estamos numa corrida e que precisamos, de fato, ó Deus, nos despojarmos de todas as coisas que nos impedem, ó Deus, de fazermos essa corrida da melhor maneira possível, para a glória do Senhor. Ó Deus, não permita que nunca nós possamos tirar os nossos olhos de Cristo, o autor e consumador de nossa salvação. Ó Senhor Deus, faz isso para a glória do Teu nome, para que possamos ser uma igreja forte e vibrante, ó Deus, que glorifica o Senhor, que dignifica o nome de sermos cristãos e pertencemos à família do Senhor. Ó Deus, traz, ó Deus, comunhão para todos nós, que nós possamos amar os nossos irmãos, que nós possamos ter o prazer de estar cada vez mais uns com os outros, ó Deus, juntos em comunhão. Que alegria é podermos estar, ó Deus, na Tua casa, rever os nossos irmãos, Pai. Ó Deus, mas tudo isso para que o Teu nome seja glorificado. Tudo isso, ó Deus, nós só conseguiremos se mantivermos os nossos olhos fixos no Senhor Jesus. Faz isso, Senhor Deus. Abençoa o Teu povo, para a glória do Teu nome. Amém, Pai.